me apaixonei pelo Centro Paula Souza de uma maneira, era aluno, então eu já ex-aluno, então eu gostava muito, amava a estrutura, a metodologia. Então vamos imaginar, quando eu falo, olha, nós aumentamos a empregabilidade, eu estou falando de um aluno que conquistou o sonho de um emprego, ele mudou a sua realidade, a realidade da sua família, e aí ele muda gerações. Sim. Nós entendemos que a história do Centro Paula Souza, ela é linda. É uma história de tradição, de excelência. Ela é uma história que ela já alcança e alcançou lugares de grande status. E aí eu pego uma filosofia japonesa, né, que diz o seguinte: nada é tão bom que não pode ser melhorado. Que a educação, nós precisamos entender também e sermos aí cada vez mais pioneiros em mudança. Vamos imaginar que nós não podemos pensar em educação da mesma maneira como ela sempre foi feita. Nós dizemos assim, né, o mercado mudou, a maneira como os alunos se comunicam mudou, a maneira como eles falam mudou, a maneira como eles prestam atenção mudou, e nós temos o mesmo formato. E a estrutura das escolas e tudo isso, tudo nós estamos olhando. Tudo. Hoje, para a infraestrutura das escolas, se olhar todas as regionais, todos os diretores estão recebendo todos os engenheiros para que possa analisar instalação elétrica, parte tecnológica, quais computadores estão quebrados, o que está acontecendo. Então, nós estamos analisando tudo isso, tá? Bom, pessoal, vocês são a nossa motivação. É por vocês e para vocês que nós estamos trabalhando incansavelmente. Então, precisamos ouvi-los, precisamos estar junto com vocês, precisamos saber quais são as dores, quais são as alegrias, quais são as motivações de vocês, para que nós possamos ter uma gestão onde todos nós caminhamos juntos. Saudações a você que nos acompanha, sejam bem-vindos a 2025, a nossa nova temporada do podcast oficial aqui do Centro Paula Souza. Mais uma vez com vocês, eu sou o professor Denis e durante o ano de 2024 nós pudemos receber aqui nesse espaço educadores, pensadores, pessoas que contribuíram muito para que a gente pudesse olhar para a educação profissional de uma forma mais ampla, de uma forma mais construtiva, e nesse ano não será diferente. Em 2025 nós estamos começando uma jornada que hoje eu tenho o prazer e a satisfação de trazer aqui o nosso novo vice-superintendente, o professor Maicon Geres, a quem eu já agradeço a participação, a disponibilidade do seu tempo. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor. Sou eu que agradeço, Denis. Obrigado por essa oportunidade, por estar aqui, né? O primeiro dessa nova temporada. É uma honra estar aqui. Acho que o podcast, tudo isso é uma linguagem que se comunica diretamente, né, com todos os ouvintes. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito legal saber que você tem esse entusiasmo também por esse tipo de mídia, por esse formato de comunicação, porque a gente sabe que, principalmente pegando os nossos alunos na faixa etária em que eles estão em sua maioria, esse certamente é um formato que está inserido no dia a dia deles. Sim, né? Sim. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de algo muito vivo, que tem que se inovar a todo instante, principalmente quando nós falamos de Centro Paula Souza, que nós somos aí uma autarquia de cursos técnicos, tecnológicos, maior da América Latina. Então, olha a nossa responsabilidade. E aí nós estamos dizendo de conversar e se conectar e se comunicar com alunos, professores, servidores, com uma comunidade inteira para um mercado. E como que a gente consegue esse alcance? Como que nós vamos conseguir com que a informação chegue? Como que nós vamos conseguir atrair todos esses nossos stakeholders com a comunicação que eles estão no momento? E então, a nossa comunicação ela tem que ser atrativa. E se agora o podcast ele está em áudio, então a gente tem que estar no podcast. Então, é importante esse formato, é importante esse projeto. Antes mesmo de te conhecer pessoalmente, eu já ouvia muito falar de você, ouvia muito falar sobre esse projeto, já tinha visto. Então, antes mesmo de conhecermos o por trás do projeto, a informação chegou. O que nós precisávamos ouvir ali naquele momento, nós ouvimos. Então, eu fico muito feliz com esse projeto, fico muito feliz de estar aqui, porque é uma comunicação que chega, o podcast. Muito bom. Então, vamos aproveitar esse espaço para a gente bater um papo aqui, falar sobre educação profissional,
sobre os novos rumos da instituição, porque, Sim. inevitavelmente, né, com a sua chegada junto com o professor Clóvis, naturalmente, uma mudança de gestão Sim. nos apresenta novos olhares, né, novas perspectivas e tudo aquilo que pode ser incrementado dentro daquilo que já vem sendo feito há tanto tempo com excelência pelo Centro Paula Souza. E aí, falando sobre isso, eu queria que você também, até por ser o primeiro episódio de 2025, você se apresentasse um pouquinho em relação à sua trajetória no Centro Paula Souza, né? Eu acho que algumas pessoas já começaram a acompanhar pelas entrevistas que foram dadas, mas esse é um canal diferente que eu gostaria que o senhor falasse, né, a sua trajetória na ETEC, a sua trajetória até a chegada na vice-superintendência. Quem te inspirou a começar a dar aula? Fala um pouquinho para a gente. Primeiro, eu sou apaixonado sempre fui, né, apaixonado por pessoas, por educação, por inovação e por empresas e instituições. A minha formação, eu bebo aí em várias áreas de conhecimento e uma delas, a minha formação, ela vem bem na base de administração de empresas, gestão, negócios. Então, eu começo muito nessa linha. Fiz ETEC lá atrás, eu fiz minha primeira formação pós-ensino médio ali, no finalzinho do ensino médio junto, e depois terminei, antes de fazer faculdade, o curso técnico em informática. Então, eu venho lá de trás, ainda quando as coisas não eram tão tecnológicas, assim, nós estávamos ali naquele... Então, eu fiz curso técnico em informática porque eu já pensava o seguinte, olha, nesse mundo, nesse mercado, eu preciso ter um conhecimento, uma base de informática. E o Centro Paula Souza disponibilizava isso. E só tinha ETEC a 100 quilômetros da minha cidade, então eu fazia estágio, estudava de manhã, fazia estágio e ia para 100 quilômetros viajar, então todo dia era assim. Então eu venho de uma paixão pelo conhecimento, pela inovação e pelas organizações. Porque quando eu olho assim, empresas multinacionais como Google, como Microsoft, todas essas empresas, eu falo, olha o impacto que elas geram na vida de todos, olha como que ela muda a nossa rotina do dia a dia. E aí eu vou um pouco mais fundo, que por detrás dessas organizações tem pessoas. Sim. Pessoas que estão motivadas a fazer algo novo, pessoas que estão à frente do seu tempo, pessoas que estão querendo mudar uma circunstância. Então, eu venho dali, conhecendo, entendendo, tenho uma formação também em teologia, então eu também já estava sempre falando, sempre trazendo, falando em público, então desde muito novo eu falo em público, então eu também sempre gostei de ensinar, de falar, de toda essa parte da comunicação. E quando eu me formei em administração, já fiz rapidamente uma pós-graduação, um MBA em gestão de pessoas, e ali eu vejo uma possibilidade de fazer tudo isso que eu amo. Sempre trabalhei em empresas, em organizações, mas agora na educação. E quando me veio essa possibilidade, me ligaram, falaram, olha, você não quer dar aula no Centro Paula Souza, na ETEC, a gente tem aqui gestão e negócios. Falei, nossa, aí foi onde eu falei, eu me vendo como professor e tal. Entrei em 2012 no Centro Paula Souza e no ano seguinte eu já fiz a licenciatura. A formação de licenciatura para ser professor, e foi uma paixão. Eu costumo dizer que ser professor, óbvio, você se desprende de competências e habilidades muito necessárias. Você tem que ser ali, você tem que ter a sua base, você tem que ter o seu conhecimento. Mas eu falo, o professor, ele também tem uma paixão. Sim. Algo que desperta quando ele começa a dar aula. E eu tive isso. No primeiro dia, eu me lembro do primeiro dia que eu estava dando aula, a primeira turma, as turmas que eu dava aula, assim, cada turma era um desafio diferente. Eu me lembro que eu dava aula no período da manhã e num período noturno para um curso de administração. Era a mesma base, mas me encantava saber que o que eu estava dando de aula, de conteúdo e a maneira como eu dava aula no período da manhã era totalmente diferente no período noturno, porque os alunos eram diferentes. E aí foi onde eu descobri a minha paixão pela docência, pela educação. E eu comecei a perceber, venho de uma cidade pequena, Teodoro Sampaio, uma cidade que eu amo muito, mas é uma cidade pequena. E ali eu comecei a perceber o impacto que a educação, ela agora não mais ouvindo falar, não mais o entendimento sobre isso, mas fazendo parte da mudança e o impacto que a educação traz na vida da sociedade, do ser humano, agora fazendo parte dessa mudança, sendo aí alguém ativo nesse processo. E
E ali eu me apaixonei pelo Centro Paula Souza de uma maneira... Era aluno, então eu já ex-aluno, então eu gostava muito, amava a estrutura, a metodologia, mas aí eu me apaixonei. Eu me lembro que logo no primeiro ano os alunos já participaram comigo do prêmio na FETE, já fui colocando as feiras. No segundo ano, eu já fui convidado para ser coordenador pedagógico. E ali eu falei, não, eu preciso então trazer o conhecimento, métricas, e a escola ela teve um avanço muito grande nos índices, em tudo aquilo, e eu falei, olha, por este caminho, estou descobrindo uma metodologia pedagógica aqui, em como gerir de uma maneira pedagógica, ali já tinha licenciatura, e aí eu comecei a ver os resultados. E quando eu falo de resultados na área da educação, isso é muito importante, eu tenho dito isso muito em algumas frases e quando eu me apresento. É claro que nós trabalhamos com índices e nós temos que ter, hoje, quando nós falamos do Centro Paula Souza, nós somos excelência nos nossos resultados. Em Provão Paulista, quando o Enem tinha essa medição, quando nós vemos as universidades, empregabilidade, a nossa taxa de empregabilidade ela é muito alta, mas quando nós estamos falando desses índices, e é aqui onde eu quero chegar, parecem números, mas não... Números frios, né? Exato. E quando eu começo a perceber o que a educação, estando ativamente ali, vendo a mudança na escola, através de métricas e etc., os resultados, eu estou falando de um aluno que acabou de se formar e ele entrou na universidade que ele sonhava, um aluno que nem imaginou que ele poderia sonhar com intercâmbio, ou ele nem sonhava que ele poderia trabalhar na empresa X ou na área X. Ele descobriu um sonho, e aí nós estamos falando de sonhos realizados. O impacto, que quando nós falamos de números, é o impacto de vidas transformadas. E aí é o aluno que muda a vida dele, ele muda a vida da família dele, porque Sem pai, dúvida. uma mãe, a maior alegria do mundo é ver o filho mudando, conquistando, tendo o sonho realizado. E aí, então vamos imaginar, quando eu falo, olha, nós aumentamos a empregabilidade, eu estou falando de um aluno que conquistou o sonho de um emprego, ele mudou a sua realidade, a realidade da sua família, e aí ele muda gerações. Sim. Ele muda a vida dos filhos dele, ele muda... Então, nós, como educadores, nós não temos a dimensão do impacto que nós trazemos, porque é incontável. Nós estamos mudando gerações por uma pessoa que conquistou o sonho dela. Então, é daí que vem minha paixão. Acho que eu estou me prolongando, mas foi deste momento onde me virou a chave. Eu falei, na educação nós podemos transformar vidas, pessoas, sociedade, a região. E aí eu fui coordenador pedagógico, coordenador de cursos, sempre tentando falar na linguagem mais jovem, entendendo o que está acontecendo, porque nós não somos uma ilha isolada, não, nós precisamos entender, eu tenho que formar pessoas para o mercado de trabalho, para entrar nas universidades, então eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. São vários mundos ali para a gente poder conectar. Exato. O conhecimento do meu aluno, a realidade dele. Então, nós fomos moldando uma escola que tinha, por mais que estávamos ali no interior. Então, eu comecei no extremo interior, né? A 700 quilômetros da capital e de tantas outras metrópoles. E aí nós começamos a buscar parcerias, e muitas parcerias que eu consegui era em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba. Então, entendendo onde eu poderia mais potencializar. O que eu tinha como sonho ali era assim, quando o meu aluno entrasse, quando o meu professor chegasse ali para dar aula, ele pudesse descobrir e ver que ele poderia ter uma infinidade de possibilidades. Olha, talvez eu quero um intercâmbio. Olha, eu tenho um caminho para te oferecer. Olha, meu sonho é trabalhar em uma multinacional. Olha, eu tenho um caminho para te oferecer. O caminho do empreendedorismo. Eu quero ser um empreendedor. E às vezes ele estava tão no automático que nem conseguia pensar para isso. E também para o professor. Ali eu pensava muito e fazíamos muito. Nós precisamos cada vez mais entender. Eu estou falando que eu estava ali em Teodoro Sampaio, longe. Nós falamos, olha, vocês precisam fazer exposições com os alunos, precisam fazer. E ali eu fiz uma pesquisa, eu lembro que 80% dos meus professores nunca tinham ido a uma exposição.
Nunca tinha assistido uma peça de teatro com cenários, com atores e etc. Falei, não, então nós precisamos também dessa capacitação. Então nós vínhamos para São Paulo, nós vínhamos para o Rio de Janeiro, então nós tínhamos essa vivência. Eu tinha que oferecer essa vivência. Interessante essa sua fala, que vai no encontro de uma educação integral, Perfeito. em que você tem aí uma ampliação de repertório, não só tecnicista, digamos assim, mas que olha para outras dimensões. Isso é muito interessante. Perfeito. E eu lembro que uma das vezes que nós viemos aqui em São Paulo, eu trouxe os professores e nós fizemos um dia imersivo na IBM. E ali tudo que eles ouviram sobre técnicas, sobre aulas online e um mês, na verdade, 20 dias depois, a pandemia estourou e nós estávamos imersos nesse caminho que os professores estavam preparados. Mas, enfim, e ali eu fui coordenador pedagógico, coordenador de curso, nessa paixão. E em 2019, diretor, e aí eu estava no meu segundo mandato, quando eu cheguei na vice-superintendência. Então, que trajetória, que trajetória. Olha só que interessante, né? Para você que está nos vendo, nos ouvindo também no Spotify, a história que o professor Michael está contando, eu tenho certeza que os professores que estão nos ouvindo certamente se identificam, porque essa paixão move o educador. E esse espírito de fazer com que o nosso trabalho possa transformar a vida do nosso aluno e também todo o entorno dele é o que move a gente nessa trilha do conhecimento. Então é bacana saber, né, que o professor Michael passou por essa trajetória e a gente consegue perceber no brilho com que ele fala, né, o quão envolvido ele está nesses processos todos que trabalha para uma educação mais abrangente. Inclusive, na sua fala foi interessante porque foram vários aspectos que dá para a gente pescar. Por exemplo, sim, na questão dos números, né? A gente sabe que, considerando os resultados aí recentes de índices, né, PISA e tudo mais, a gente vê um grande destaque das escolas do Centro Paula Souza, perfeito, especificamente, por exemplo, em leitura, matemática. Como é que você enxerga, por exemplo, que essas habilidades, essas competências, esse índice que vai para um campo, por exemplo, de matemática e língua portuguesa, possa ser expandido para outras áreas também, como política, né? Como algo a se desenvolver para todas as áreas do conhecimento dentro dos cursos técnicos? Quais são os planos e que direcionamento a gente pode pensar que as escolas possam ter para melhorar os índices também em outras áreas? Como você disse, nós somos exemplos e temos aí índices que mostram o quanto temos acertado em muitas áreas, o quanto temos conquistado lugares tão importantes. E quando nós vemos um resultado e um sucesso da língua portuguesa, leitura, matemática, quando nós olhamos de uma maneira mais ampla, pode nos parecer algo isolado. Olha, talvez o professor ou a maneira como temos pensado na disciplina da língua portuguesa, temos sido mais assertivo. Não, o que eu percebo, nós, Centro Paula Souza, o nosso sucesso, ele está na conversa da matriz curricular. Ele está na soma de onde o aluno ele é inserido. Porque quando nós falamos que um aluno ele entra em um curso técnico, ali ele vai ter a sua formação técnica para entrar no mercado de trabalho, ou o tecnológico, né, das FATECs, ou o ensino médio integrado, universidades e trabalho, ele já está vendo ali um futuro. Ele já está ali vendo, porque quantas vezes, e nós ouvimos muito e temos que parar para ouvir, nós escutamos muita gente dizer assim, olha, eu aprendi coisas que eu nunca usei na vida. Quando ele entende que aquilo ele vai usar no mercado de trabalho, quando ele entende que ele vai usar em um projeto, nós estamos dando muita ênfase em projetos, estamos pescando, entendendo nas escolas que são benchmarks de projetos, ele começa a colocar o conhecimento em prática. Então, eu acho que o nosso sucesso está nessa conversa entre todos para que colocamos o conhecimento aplicado. E, no entanto, que nosso instrumento de avaliação é por competência, né? Sim. Então, nós colocamos na prática aquilo que os alunos aprendem. E aí, nós entendemos que este é o caminho para que a gente possa colocar política, que nós possamos colocar outras fontes para sermos também referência em tudo isso. Então, é nessa conversa. Hoje, e aí eu pego um pouquinho, quando nós assumimos o Centro Paula Souza, o professor Clóvis e eu, vocês vão ouvir muita coisa, que nós queremos uma comunicação direta com todos, queremos que todos entendam os caminhos que estamos indo e para onde estamos indo, mas nós entendemos que a história do Centro Paula Souza, ela é linda. É
é uma história de tradição, de excelência. Ela é uma história que ela já alcança e alcançou lugares de grande status. E aí eu pego uma filosofia japonesa, né, que diz o seguinte: nada é tão bom que não pode ser melhorado. Sim. Então, tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos hoje de bom, de toda a gestão que é anterior da professora Laura e de todas as pessoas que compõem essa gestão, tudo isso que nós temos hoje, esse teto, ele é a nossa base, ele é o nosso piso. Então, qual é o caminho? Então, nós estamos repensando tudo. Então, olhando para todas as áreas, olhando para todos os currículos, ouvindo diretores, ouvindo tudo que nos chega. Eu falo assim, professor Clóvis, e eu, todos esses dias, faz 3 meses que nós assumimos. E aí teve ainda Natal, Ano Novo, né, que as escolas param, mas não houve um dia que nós saímos antes das 9, 10 horas da noite do Centro Paula Souza. Almoçar, eu acho que almocei 3 vezes, 3, 4 vezes. Uma rotina, assim, muito grande. Mas por quê? Porque queremos ouvir. É bom também, eu acho isso como um fator positivo. O professor Clóvis, ele era diretor de FATEC, eu era diretor de ETEC. Então, nós também estamos com muito fresco da vivência, do cotidiano. Então, eu acho que o sucesso para nós termos em todas as áreas não é uma receita pronta. Ela é uma análise e uma estratégia pontual que vai se renovando a cada momento. Então, um olhar. O nosso foco hoje, qual é? Olha, nós precisamos aumentar inovação. Então, quem são os nossos benchmarks? Como eles estão fazendo? Como eles estão conseguindo? E isso também fora do Brasil, entendeu? Analisando, olha, eles estão conseguindo através disso, desse aspecto. Quais são os nossos números? Desde quando eu cheguei, junto com o professor Clóvis, nós pedimos todos os dados para poder entender. E dados inteligentes, cruzando informações estratégicas. Então, nós já fizemos um levantamento em todas as ETECs, todas as FATECs, por exemplo, onde uma ETEC está inserida. Qual a demanda da região? Quais são os empregos que tem? Os cursos, eles estão certos? Quando eu falo certo, eu quero dizer o seguinte: olha, existe uma demanda necessária para aquele curso? Ou já podemos orientar o diretor, os professores, olha, é interessante fazer algumas mudanças, vai mudar. E como que vai ser um cenário daqui a alguns anos? Quais cursos nós já podemos prever para pedir, para nos prepararmos para aquelas cidades? Então, olha, a cidade de Marília, quais são as potencialidades que ela tem e que ela terá no futuro? Então, também se antecipar. Qual a idade dessa cidade? Como que está a faixa da população? Qual o salário? Quais empresas nós temos que conversar? Quando nós olhamos programas nossos que são de sucesso, em todo um escopo muito bonito, e aí nós colocarmos numa prática mais ativa, por exemplo, carreiras, inova, carreiras, ele tem que conectar o aluno que é da cidade lá de Teodoro Sampaio, onde eu estava. Eu tenho que ofertar para ele um estágio de uma multinacional aqui de São Paulo. Hoje a gente tem um home office. Como que a gente faz isso? Então, a gente tem programa. Imagina a importância desse meu aluno já ter essa vivência. Quando eu falo do Inova, eu preciso que o meu professor, o diretor, eles precisam ter aquele apoio na hora que eles vão fazer projetos. Eu conheci projetos nesse pouco tempo, 3 meses, de ETECs e FATECs fantásticos. Professores que desbravaram junto com os diretores e participaram de feiras internacionais, ganharam premiações. A ETEC de Montemor, por exemplo, que nós fomos receber o prêmio Jovem Cientista. Aliás, um abraço para o diretor Márcio, professor Ronei. Exato. Tiveram lá no prêmio Jovem Cientista. Jovem Cientista, exato. E eu olhava eles ali naquela alegria, dizendo, olha, não é a primeira vez, nós já ganhamos outras vezes. E aí eu fui lá na ETEC deles conhecer, são muitas medalhas, são muitos projetos que eles têm. Então, nós precisamos dar auxílio a esses professores, nós precisamos dar auxílio a este caminho de educação. Então, todos esses números, toda essa gestão para que a gente possa saber e caminhar de uma maneira mais ativa. E aí, dentro disso, é importante e necessário que a gente fale, por exemplo, né, da questão curricular. Né? Eu vi que nas estratégias, né, do plano de gestão da vice-superintendência tem ali o primeiro item, né, que é justamente a questão de olhar um pouco para essa questão dos currículos e tudo mais.
E aí, quais são os planos em relação a essa atualização e essa adequação desse nosso plano de currículo para toda essa movimentação que a gente vê, né, na sua fala, que é tão presente nos mercados, nessas regiões, com seus diversos arranjos produtivos que precisam, né, dessa dinamicidade. Em relação aos currículos, quais são os planos que se possa falar nesse momento, né? Acho que é tudo muito incipiente ainda, mas para onde é que nós estamos olhando em relação à questão curricular, professor Maicon? Sim, eu vou dar um spoiler, né, porque nós vamos falar diretamente com todos os diretores, todos os professores, então nós vamos fazer com que chegue tudo que nós estamos fazendo. Nesse momento, por exemplo, nós terminamos de fazer uma junção e um planejamento estratégico em fazer a junção do plano de gestão do professor Clóvis, do meu plano de gestão, de todas as áreas. Então, nós acabamos de fazer esse compilado e entender como que vai ser os próximos anos, este ano, as prioridades, etc. Então, e nós vamos também fazer de uma maneira que chegue a todos ao mesmo tempo. Então, nós vamos entregar para todos ao mesmo tempo, para que tenha uma sinergia e não fique aquela coisa assim... Nossa, você viu o planejamento estratégico que tem? Ah, você conhece porque está ali numa supervisão, ou você conhece porque é o diretor. Não, todos ao mesmo restrito, momento. Né? Exato, exato. E às vezes até chegar a pessoa já começa a ter um senso de não pertencimento. Sim. Então, vai para todos ao mesmo momento. Por isso, eu estou dizendo que é só um spoiler de tudo aquilo que vai vir. Mas, como eu disse, nós temos muitas realidades. A nossa instituição, o Centro Paula Souza, ele tem muitas frentes. Nós temos cursos de capacitação, qualificação, ensino médio, ensino técnico, tecnológico, pós-graduação. Então, olha a nossa extensão. Então, para cada uma, nós temos que ter uma diretriz e uma estratégia, porque nós precisamos crescer com todos juntos. Analisar aquilo que precisa, eu disse muito em uma linguagem informal, colocar o dedo na ferida mesmo. Onde que nós estamos errando? Porque tudo é muito bonito, tudo é muito bom, mas precisamos melhorar. Então, onde que nós precisamos olhar e pensar isso aqui, nós precisamos avançar de uma maneira que nós ficamos para trás. Isso aqui nós estamos muito burocráticos. Nós estamos muito lentos, nós estamos muito engessados. E isso, quando eu falo de engessar, num mercado que está mudando a todo momento, em uma educação que... E até eu estou fazendo parênteses, e se eu estiver falando muito, tá, pode me cortar, mas eu já volto aí na sua pergunta. Mas, até fazendo um parênteses, que a educação, nós precisamos entender também e sermos aí cada vez mais pioneiros em mudança. Vamos imaginar que nós não podemos pensar em educação da mesma maneira como ela sempre foi feita. Nós dizemos assim, né? O mercado mudou, a maneira como os alunos se comunicam mudou, a maneira como eles falam mudou, a maneira como eles prestam atenção mudou, e nós temos o mesmo formato. Então, então, nós temos que pensar em mecanismos para sermos mais rápidos. Professor Clóvis, quando vocês trouxerem ele aqui, vocês vão ver, ele pensou em algumas áreas muito estratégicas e muito importantes, que eram muito burocráticos, que eram assim. Então, nós trouxemos benchmark. Como que consegue fazer? Como que nós conseguimos adaptar para essa realidade? E assim, nos currículos. Porque quando nós já sentamos com grandes instituições, nós já sentamos, entendemos como eles têm um dinamismo mais rápido para adequação de currículos, para fazer currículos novos. E olha que nós temos CETEC, CESU, pessoas assim, fantásticas, pessoas na área de currículos fantásticas. Onde eu paro para conversar com as pessoas nas reuniões, eu vejo pessoas apaixonadas pelo que faz. E com propriedade. Um dia eu estava conversando com o professor Almério e ele disse assim, olha, esse projeto eu levei 20 anos para conseguir colocar para fora. E você fala assim, meu Deus, olha a luta da pessoa, Sim. Olha a base disso. Então, é pegar todas essas referências e aí sentar. Currículos de cursos técnicos, por exemplo. Nós precisamos ter as empresas mais perto. Sim. Nós precisamos que elas estejam ali discutindo sobre esse currículo. Nós precisamos entender qual é o profissional que vocês precisam. Como está hoje a tecnologia de vocês? E aí a gente precisa ter essa conversa com os nossos especialistas, com mais especialistas em um comitê para o curso técnico. E aí o curso técnico, eu estou dizendo que nós temos milhares de cursos centenas de cursos técnicos ali, de áreas. E ali nós vamos colocando essas pessoas para formar esse comitê. Ensino médio, que aí nós vemos também hoje no Brasil tanta mudança no ensino médio e nós temos que tomar um cuidado
com isso. Então, é essa análise do ensino médio, cursos tecnológicos. Então, quando eu falo que nós estamos saindo 10 horas da noite, é porque estamos ouvindo, cuidando de tudo para que tudo aconteça, mas nós não estamos parados. Não dá, o Centro Paula Souza ele tem um mecanismo que não dá para você parar para ajustar. Então, nós estamos criando, entendendo, ouvindo, mas analisando. Hoje, todos os currículos eles deverão passar por revisão. Então, e é isso, criando comitês, entendendo como nós podemos mudar, trazendo inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, ela nos auxilia também e ela nos dá uma visão que a gente pode conversar e entender como a Alemanha está fazendo isso e ela me traz uma base para isso e, às vezes, eu consigo ter um insight ali para que eu possa fazer uma pesquisa embasado ali na Alemanha. Ah, mas será que compensa isso hoje no Brasil? Hoje, nas regiões que eu tenho? E ali a gente começa a ter uma conversa e uma mudança de uma maneira mais rápida também. E é interessante essa fala porque na esteira da mudança curricular ou nessas proposituras novas está também uma necessidade de aparato tecnológico para as escolas, perfeito. né? Perfeito. E como que a nova gestão está pensando nessa questão, né? Uma vez que a inteligência artificial ou a informatização um pouco mais avançada, né, das nossas unidades, o que está no radar, o que está, de repente, sendo pensado para essa questão da estrutura desse campo tecnológico para receber essas novidades que estão no currículo e também estão nas necessidades que as empresas acabam impondo por conta do dinamismo do mercado? Sim. São muitas. Eu vou dar o exemplo de uma, tá? Que veio aqui na minha fala e aí você colocou sobre a mesa, inteligência artificial e recursos tecnológicos. Nós estamos conversando com todas as grandes empresas multinacionais e aquelas startups que tem hoje. Então, e que podem oferecer. Porque nós também, e ali eu vou fazer uma fala que eu acho muito importante para todos do Centro Paula Souza que está nos ouvindo e nos assistindo, nós somos uma potência. Nós temos cases de sucesso que saem em revistas em todo o mundo. Então, nós temos um respeito. Nós somos a maior da América Latina em cursos técnicos e tecnológicos, em autarquia, o ensino público. Olha tudo que nós somos. Então, as empresas, elas também têm, e é isso que nós estamos buscando, essa paixão de estar conosco, de trazer protótipos, de trazer estudo. Então, nós estamos conversando com todas. O que elas podem oferecer para os nossos alunos? O que tem no mercado? Em uma conversa com uma das organizações, uma dessas muito grande, que vem ali com feijão com arroz, eu falei, não, é uma hora de nós pensarmos de maneira diferente. Vocês disseram que vocês estão em tal lugar, em tal país, acabou de chegar de tal país com inovações, onde ela está para mim? Eu preciso que vocês nos apresentem. Eu preciso pensar em uma ferramenta que auxilie o meu professor na sala de aula para preparar os alunos para o vestibular. Eu preciso pensar em ferramentas que auxiliem o coordenador pedagógico no planejamento dele para o semestre e para o ano. Eu preciso pensar em uma tecnologia que auxilie o aluno que, nesse momento, é tão tecnológico. E o que essas empresas têm? E aí elas estão preparando todo esse material para que a gente possa entender. Então, nós estamos conversa com todas nesse aspecto. O que vocês podem, qual é o valor, onde nós vamos buscar os recursos. Então, é essa linha. Porque não dá para termos discussões ou fazermos querer inovar e trazer exatamente nessa sua pergunta. Se a gente não dispor de... Esbarra naquela questão da disponibilidade, às vezes, de um recurso. Exato. Que o aluno e o professor não conseguem. Não consegue. Adiante, e aí, aquela minha fala lá inicial. Como eu posso pedir para o meu professor... olha, fazer uma exposição imersiva e tal, se ele nunca participou disso. Entendeu? Então, é essa conversa, é isso que é essa preparação. É rápido, de uma maneira muito... Nós estamos tentando ser o mais rápido possível, com equipe, com formação de equipe, com pessoas assim extraordinárias junto, mas colocando as empresas para... e essas multinacionais que são detentoras eu estou dando o exemplo da inteligência artificial. Então, que são detentoras da inteligência artificial. Então, o que elas podem fazer para o meu aluno? Mas a questão é muito maior. A gente fala de tudo aquilo que pode facilitar o trabalho do meu
professor, o trabalho do diretor, o trabalho do auxiliar administrativo, dos funcionários, dos servidores em geral, para mudar a vida dos alunos. Sensacional. E aí, pensando nesses agentes todos envolvidos nessa sua fala, a gente tem a inovação, né, como a mola propulsora de todas essas mudanças, a gente tem esse aparato tecnológico, o mercado, e a gente tem também um agente muito importante dentro desse processo todo, que é o professor, que é o docente, que é aquele que está nos vendo e nos ouvindo. Sim, né? sim. Como que a nova gestão enxerga e trata e vê essa questão do preparo desse professor para todas essas mudanças que nós estamos conversando aqui? Porque, eventualmente, você tem tecnologias novas que vão necessitar de formação, de capacitação, de preparo desse docente para que ele possa absorver e poder repassar isso dentro desse ambiente que nós estamos conversando. Como é que está essa questão, esse olhar para a questão da capacitação docente dessa nova gestão? Sim. É como eu disse, nós temos áreas fantásticas. Então, parece também que, e que eu não quero que pareça, melhor dizendo, que, olha, estamos descobrindo a roda. Olha, agora é o momento. Não, o Centro Paula Souza, ele faz coisas, sempre fez. Tem uma história excelente. Então, existe o respeito, existem essas pessoas que estudam, eu me deparo com, cada vez mais, como eu disse, e aqui eu reforço, pessoas que são apaixonadas e que têm já um caminhar de pesquisa, de como envolver o professor, como capacitar o professor. Então, existe o respeito e pegar tudo isso que é muito bom, e aí existe o avanço que nós estamos falando. E não só da parte tecnológica, mas também de todas as competências necessárias para o professor ele sentir que ele está auxiliando. Vamos pensar o seguinte, professor da área de matemática. Olha, o aluno, como ele consegue motivar esse aluno? Eu preciso trazer aqui uma capacitação, preciso prepará-lo mais para uma motivação. Olha, nós estamos conversando sobre a inteligência emocional do professor, sobre esse cuidado que nós temos, que precisamos ter esse olhar para a vida, para as emoções do professor, pelas doenças hoje que tem psíquicas, as doenças emocionais. Então, nós estamos tendo esse olhar de fazer e ter uma estrutura que nós possamos, para tudo que hoje envolve o professor, que às vezes nós olhamos tanto para a parte técnica e a gente esquece desse olhar também. Então, estruturar as capacitações, estruturar, ouvi-los. Então, nós estamos criando ferramentas para que a gente possa entender realmente, porque, às vezes, a minha realidade, a realidade de onde eu estava como diretor, a realidade que chega dos diretores, talvez ali não é tanto do professor. Então, a gente precisa ouvir todos, criar um canal aí de comunicação que a gente entenda, nós estamos precisando isso, há uma demanda do professor para isso. Então, nós estamos estruturando esses departamentos de capacitação, de alinhamento. Então, hoje, eu tenho cada vez mais a CETEC, que tem essa parte, a CESU, alimentando essa área de capacitação, para que a gente possa ter esse olhar do todo, das disciplinas específicas que talvez nós vamos olhar e entender que, olha, os professores da disciplina dos cursos técnicos em agro têm uma nova tecnologia no mercado, então eles precisam ser capacitados para isso, ponto. Olha, nós precisamos olhar para a saúde do professor, ponto. Nós precisamos olhar para a parte tecnológica, ponto. Então, nós temos que ter um setor para tudo isso. Sensacional, esse cuidado é muito importante, inclusive lembrando dessas soft skills que às vezes a gente tem que trabalhar com o nosso aluno, mas às vezes ela fica meio esquecida, né, junto aos professores que estão imersos também em tanta mudança. E aí, dentro dessa perspectiva também, professor Maicon, a gente vê na sua fala que há uma aproximação e uma tendência cada vez mais presente nessa gestão de atrair empresas, atrair olhares, atrair esses parceiros, esses agentes. Isso me parece que vai ao encontro de tudo que está se desenhando em termos de fortalecimento do Inova e também do CPS Carreiras. Eu queria que você falasse também para esses novos rumos, para essas duas áreas dentro da instituição. Perfeito. Quando o Inova e Carreiras, eles são dois programas excelentes. Nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de aportes, de um olhar da empresa, a ITEC de Montemoro, quantos projetos eles têm
que dentro da empresa dentro de uma instituição, seria extremamente viável e as empresas procuram para poder dar até um aporte financeiro para desenvolver. Nós somos uma ICT e às vezes as pessoas não têm essa dimensão que somos. Então, nesses primeiros meses, o que nós fizemos? Analisamos a estrutura, tanto do Carreiras quanto do Inova, analisamos desde a estrutura tecnológica, a estrutura das aulas, a estrutura como tudo era feito. Então, sempre nas minhas salas eu quero deixar claro que há um respeito e uma admiração por tudo como foi feito até aqui. E aí é a base para hoje eu poder construir e poder inovar e melhorar mais. Mas, e aí o que nós fizemos? Desestruturamos agora, porque já existe uma estrutura, então eu posso desestruturar a estrutura de como chega isso nas escolas, de como chega isso para o diretor, como chega isso para o professor. O meu professor hoje, o meu coordenador pedagógico, o meu orientador educacional, o meu diretor de ETEC, diretor de FATEC, o meu professor, aquele professor, orientador de estágio da FATEC, eles precisam olhar e eles precisam ter a total consciência de que, e o professor que está na sala de aula, que esses programas, eles são para auxiliar. Eles não são, porque às vezes a gente olha assim, estando lá na ponta, e pensa, mais um trabalho. Nossa, mais algo que eu preciso cadastrar projeto. Nossa, mais um número que eu preciso levantar. Nossa, preciso fazer com que a empresa se cadastre aqui. Não. E aí, colocando o dedo na ferida, se isso chegou até lá, então erramos. Então, sim, erramos como instituição. E aí, a gente precisa fortalecer. Então, hoje, há uma nova estrutura. Então, qual é essa nova estrutura? Primeiro, nós, até em uma das reuniões, entendemos que, se estamos falando de inovação, nós precisamos de uma trilha mais forte para a Escola de Inovadores. Então, nesse momento, precisa ser mais forte. Nós precisamos ter algo mais dinâmico, algo mais... Então, eu tenho, ao longo dos anos, então, também, e é importante que todos que estão nos ouvindo entendam e nos vendo, entendam também, é uma estratégia para este primeiro ano, para esse primeiro semestre, para este primeiro ano, para o semestre que vem, para o final para 2026, 2027, para que eles... uma crescente em inovação. Então, trilhas diferentes, maneiras diferentes, mas também como chega. Então, hoje, vão ter os agentes de inovação. Eu tenho a estrutura da administração central, mas eu tenho as pessoas dentro das regionais, e aí eu vou ter uma pessoa para facilitar ali dentro das escolas, tanto ETECs quanto FATECs. Para que possa conectar o aluno, para que possa conectar o professor, para que isso tanto seja da administração central, dali, Inova e Carreiras, chegando para as ETECs e FATECs, mas também subindo das ETECs e FATECs para nós. Então, ontem eu estava vendo um projeto fantástico, que foram 2 professores lá apresentar para a gente, um projeto fantástico. E ali você entende como eles vieram sozinhos, sem aporte, tentando entender um caminho. Não, nós temos que ter pessoas para orientá-los. Chegou até o Inova, olha, nós temos um projeto, qual a viabilidade, onde ele pode ser cadastrado, quais feiras são importantes, como que isso dentro da sala de aula pode motivar mais o meu aluno, como que pode participar, quais feiras, olha, é só a FETEPS? Quais são? Não, nós temos que estar em todas, nós temos que conectar. Quais empresas pode olhar esse projeto, pode olhar esse produto e pode conectar, e aí eu já estou falando de um aluno que vai ter uma carreira profissional, entendeu? Então, é fazer essa conexão de empresas com a inovação, além do ICT, além do núcleo de inovação, eu estou trazendo aqui mais o novo. Então, trazer essas empresas para que elas possam conhecer e os agentes sendo treinados, todos capacitados todo momento de uma maneira rápida, de uma comunicação mais rápida, o diretor tendo esse apoio, os professores e tal, e também no Carreiras, que é como eu disse, hoje nós temos vários empregos que são home office. Hoje as empresas elas têm optado por isso e as instituições. E um aluno nosso de ETEC, FATEC, ele almeja o mercado de trabalho. Ele tem ali como um dos pilares dele, como um sonho dele, entrar no mercado de trabalho. Quando eu lembro que eu participei de um programa junto com a Walt Disney, quando eu estava ali como diretor. E na abertura desse programa, chamava Potencial Infinito,
a segunda pessoa que falou, trabalha no RH, ela disse assim, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar na Walt Disney. Só que eu entrei porque eu fiz ETEC, um curso de orientação comunitária que era voltado para projetos e eles precisavam de alguém de projetos. Ela falou assim, então o curso fez com que eu conseguisse trabalhar em um lugar que para mim era um sonho muito grande, até para se sonhar. Até para se sonhar. Olha quão distante era e passou a ser tangível a partir de iniciativas que a escola proporcionou. Perfeito. E o Carreiras tem que ser isso. Sensacional. O aluno ele tem que entrar lá e falar assim, olha o tanto de vagas que eu posso trabalhar. E aí ele vai conversar com a agente de Carreiras e Inova, ele vai conversar com o professor, ele vai conversar com o ATA, ele vai conversar com o agente de estágio, com o professor ali de estágio, ele vai conversar com o diretor. E aí nós temos um dinamismo muito grande dentro das ETECs e FATECs. Meio que nós costumávamos usar, né, na escola que coisas mágicas acontecem. E essa é a magia. É você falar, seu aluno falar, era um sonho muito alto para mim. Era um sonho que eu nem imaginei que eu poderia sonhar. E ali foi. Então agora, é familiarizar, é capacitar, é entender sobre esses 2 programas, é entender todas as feiras que eles podem participar. Nós vamos ter até uma live nos próximos dias que vamos lançar, que, por exemplo, é do Desafio LED, que ali... R$300 mil, programas e tal. E o que nós queremos é todas essas feiras, que eles tenham domínio. E pensar assim, olha o meu TCC, olha o meu trabalho, encaixa nessa feira. E aí o aluno viaja de avião, o aluno e o professor e o orientador está ali sendo representado, ganhando um prêmio. Nós estamos mudando vidas. Então, esses 2 programas, hoje, toda a estrutura deles que vão ser apresentadas é pensando nisso. É algo vivo dentro das escolas. Não é, mais no trabalho. Mas eu já escrevi aqui, eu vou ter que cadastrar nessa plataforma. Mudar o olhar, a perspectiva. Exato. Que nós só mudamos quando nós começamos a apresentar onde aquilo chega. Onde aquilo vai chegar para o aluno. Esse projeto ele tem um potencial. Ele pode te levar para outro país, ele pode te levar para feiras, ele pode te levar para o mercado de trabalho, ele pode te dar bolsas de universidade. Ontem, o projeto que nós estávamos vendo, os alunos foram convidados para as universidades. Então, olha isso. Exato. Exato. E essa é a educação. Inclusive, é o que a educação faz. Professor, falando aqui sobre mudar vidas, né? Eu trouxe aqui um dado que acho que é importante. Deixa eu só ver o horário ali. Sobre a questão da geração, né, do percentual da geração de jovens entre 18 a 24 anos, né, que rotulado como neném, mas se me permite um parênteses, eu fui assistir uma palestra no ano passado, eu não consigo me lembrar exatamente quem que estava falando sobre isso, mas ele mudou o termo neném para o termo sem. Eu achei sensacional, Perfeito. Porque assim, não é nem estuda nem trabalha. Ele está sem oportunidade na escola e sem oportunidade no trabalho. Então, é a juventude sem. Eu achei aquilo tão fantástico, porque é uma mudança de perspectiva também. Perfeito. E coloca sobre nós também a responsabilidade de que maneira nós estamos proporcionando, né, acesso para que esse jovem possa ter essa oportunidade. E aí, nessa sua fala anterior, me parece que isso vai ao encontro para tentar resgatar um pouco dessa juventude que está dentro dessa estatística. Né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre o trabalho que precisa ser feito, que pode ser feito, para atrair essas pessoas que estão hoje nessa condição. E eu entendo que nessa perspectiva da sua fala anterior tem muito isso, né, de você mostrar, por exemplo, os diferenciais que o ensino pode proporcionar, as portas que ele pode abrir, os sonhos que ele pode ajudar a realizar. E eu acho que isso pode ser, de repente, um grande fator motivador para atrair esses jovens, não? Sim. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando muito assim de entusiasmo, paixão, porque educação, eu sou apaixonado por isso, então vem isso. É claro que a educação, ela tem também muita a burocracia, muito... quando vocês trouxeram o professor Clóvis aqui, vocês vão ver também uma vertente de desburocratizar, colocar ali os departamentos mais rápidos, e isso também é muito importante para que tudo isso aconteça de maneira rápida e de maneira mais eficaz. E aí, quando a gente fala geração neném, sem, eu achei fantástico essa colocação, é pensar no todo. É como eu disse, olha, e aí eu vou ser aqui um pouco crítico em uma fala minha, mas que me causa uma preocupação, porque sou da área de educação, professor, estava como diretor, agora neste cargo de vice-superintendência. Eu tenho uma preocupação muito grande com a influência que os jovens recebem. Sim.
muito grande mesmo. Eu acho que virou um modismo e uma coisa assim, é claro, cada história é muito bonita, cada história é fantástica, elas têm o seu peso, elas têm ali a sua determinação, isso é lindo de se ouvir. Mas eu também me causa uma preocupação, muitas das pessoas que são influentes, que mostram ali só os recortes nas redes sociais, dizerem assim, eu parei de estudar na 5ª série. Que legal, e hoje eu tenho, eu sou rico, e eu sou milionário. Isso começa a ser uma notícia como se fosse algo positivo você parar. O que você faz da vida? Ao invés de você estudar, ao invés de você fazer, e não é uma crítica, é algo, início é algo muito positivo, que muda a mentalidade, que, por exemplo, a gente vê as academias de musculação, que é importante, sempre cheias, porque a gente vê os digitais influencers ali sempre incentivando tudo isso, e na área da educação parece que são poucas as pessoas que levantam a bandeira da educação. Que estão influenciando isso. Exato, né? Influenciando toda uma geração para isso. E aí, quando a pessoa se depara com a realidade, onde a gente vê e ouve, porque dá os cliques, né? A gente sabe que faz com que a pessoa entre, olha, aprenda inglês dormindo, emagreça em uma semana, fique milionário em 1 ano. Cara, não é assim. O caminho, ele é complexo. As pessoas, elas precisam entender que o sucesso, ele está no caminho, na meta bem traçada, estratégia, e para todas as áreas de sucesso. Para todas as áreas de sucesso. É a educação que dá o parâmetro deste caminho. É a educação que parametriza o caminho, que faz com que a pessoa chegue ao sucesso. E aí eu sinto uma falta da influência que temos que ter sobre isso. Quem são as pessoas que podem influenciar e levantar a bandeira da educação? Onde elas estão? Para começar a dizer, não, realmente é na educação. Olha, eu vou dar aqui exemplos. Olha, eu canto e não estudei e tal, mas eu tenho uma pessoa que estudou, que está gerindo tudo isso, que está fazendo. Eu lembro que quando eu ia divulgar vestibulim, eu usava um dado que é mais fácil cair um raio na cabeça de uma pessoa do que ela conseguir a sorte de ser um Neymar na vida. Sim. De você conseguir viver de redes sociais. Então, nós precisamos derrubar isso, que é uma máscara de que a coisa é rápida. Não, o sucesso... Simples e fácil. Não, o sucesso, ele é de um caminho e para todas as áreas na educação. Então, nós precisamos ser influentes nisso também. Como instituição, nós precisamos. Então, hoje, um exemplo disso, nós criamos e estamos fazendo um comitê de eventos. Então, eu trago pessoas que têm uma expertise de eventos, como que os nossos eventos podem ser uma influência também para essa geração. Porque a gente não pode pensar assim, na minha época era tão legal, como... nossa, eu acho isso aqui tão bom, sem entender o que vai influenciar eles. Qual a cor, qual a dinâmica, para que eles chegam e falam, isso é educação. Formatos diferenciados. Exato, né? Pessoas influentes para estar ali passeando. Então, a gente traz para que tudo seja discutido sob a ótica dessa geração. Para o quê? Para que nós possamos ser influentes. Para que essa geração, que por vezes estão sem perspectiva e que está sem saber para onde ir, porque acreditou em um recorte de Instagram. E vamos ser sinceros, hoje as redes sociais, a gente vê que elas são fantásticas. Eu gosto de redes sociais, eu acho que aquilo que eu falei são modelos de comunicação perfeitos, mas você ser tão bombardeado por coisas muda a sua percepção. Então, como que nós vamos trazer essa percepção novamente para esses alunos, novamente para essa geração, para entender? Eu preciso da educação. E aí isso me leva a falar sobre 2 assuntos. Você já começou a falar sobre o comitê de eventos e sobre essa questão também, né, dessa meta número 6, que é aumentar o engajamento nas redes sociais, ampliar o alcance, que é justamente ir na direção disso, né, da influência positiva, da influência que transforma, da influência que inspira, dentro dessa perspectiva. E também, em relação a eventos, né, você falou a questão do comitê. O Centro Paulo Souza sempre, né, foi reconhecido pela excelência dos seus eventos. E aí, o ano passado, a gente teve uma FETEPS linda, maravilhosa, gigantesca, com uma mudança de perspectiva, de olhar, de posicionamento. E dentro disso, né, aqui tem o CPS Innovation Summit e o Global Showcase, que são eventos, né, que estão aqui no plano de metas. O que já se pode falar ainda, talvez de maneira incipiente, né? Mas o que a gente pode olhar pensando na ampliação nessa área de eventos, né? Nesses 2 casos aqui? Para onde é que nós estamos olhando em relação a isso, professor Michael? Nós estamos estruturando
comitê de eventos, estruturando, conversando muito com a parte de comunicação do Centro Paula Souza, entendendo onde nós conseguimos avançar mais, como fica, porque também nós temos que ter um cuidado, que é como você disse, olha, a feira nós temos são pessoas ali visitando, centenas de milhares de pessoas ali visitando. Se eu não me engano, eu só me lembro o número da feira, foram 28 mil pessoas. A gente sabe que foi 30 mil porque teve ali alguns que teve problema do credenciamento no início, mas 26 mil visitantes. Olha isso, olha a influência que tem os nossos projetos, olha a influência da nossa feira, né? E aí nós precisamos ver o que é tendência também de eventos. Como nós podemos, porque aquilo que eu disse, nós precisamos nos tornar referência, nós precisamos nos tornar influência para isso. Os alunos, eles precisam ver, e os professores, porque a gente fala tanto do aluno mostrar, mas eu vejo o brilho no olhar do professor, na ETEC de Montemor, que eu estava vendo ali os projetos, enquanto os alunos apresentavam, a professora que estava sentada atrás de mim, ela chorava o tempo todo, porque ela era orientadora daquele projeto. Então, eles têm que ver, olha, eu posso participar desse evento. Olha, antes de chegar aqui, eu estava visitando lugares onde a gente pode fazer esses eventos. Então, onde nós estamos hoje? Conversando com, os curadores e os organizadores desses grandes eventos. Como eles fazem, como conseguimos as licenças, como podemos associar a nossa marca, porque a marca Centro Paula Souza, como eu disse, sou apaixonado e ela é gigantesca. Mas como nós podemos associar essas marcas para fazer esses eventos? Então, hoje, a nossa conversa estão com eles. Então, nós estamos na mesa com eles, em reuniões, entendendo, olha, uma das conversas, olha, eu consigo para vocês, estou trazendo lá da Califórnia, aqui para que vocês consigam associar, e isso vai trazer o quê? Imagina para o meu professor, e aí eu não posso dizer porque mas imagina para o meu professor, ele palestrar por causa de um projeto dele nesse evento que é global. Então, o que isso vai trazer para ele? Imagina o meu aluno, com o projeto que ele fez, palestrar nesse evento que é global. Então, é nesse momento que nós estamos estruturando tudo isso. E falar em eventos globais e participações globais, a gente não pode também deixar de falar, por exemplo, das iniciativas que a Arinter tem e todas essas possibilidades que nós temos de levar o nosso aluno, né, para experienciar esse tipo de vivência. Dentro do plano de gestão, né, sua e do professor Clóvis, o que a gente pode pensar em relação às novas possibilidades, a ampliação dessas possibilidades de colocar o nosso aluno em contato com essas experiências internacionais? Existe já alguma diretriz nesse sentido? Eu vou só, antes, fazer uma volta rapidinho, porque a gente fala de tudo isso, né? Parece que a gente está falando da cereja do bolo, né? Mas, e a estrutura das escolas e tudo isso, tudo nós estamos olhando. Tudo. Hoje, para a infraestrutura das escolas, se olhar todas as regionais, todos os diretores estão recebendo todos os engenheiros para que possa analisar instalação elétrica, parte tecnológica, quais computadores estão quebrados, o que está acontecendo. Então, nós estamos analisando tudo isso, tá? Só para deixar claro aqui. E agora falar relações internacionais. Temos a Arinter, temos intercâmbio. É tão bonito ver tantas outras secretarias, tantos outros estados também fazendo isso, um intercâmbio para os alunos. Eu lembro lá de Teodoro Sampaio, a expectativa quando o aluno ia, quando ele voltava, a cidade parava para ouvir ele. Onde eles iam, eles eram ali celebridades, com um mês fora do país. Eu dizia assim, queria tanto na minha época ter isso, né? Mas é avançar também nessa área. Hoje, em abril, vai ser inaugurado, eu vou dizer aqui mais ou menos para quem entende, como um escritório do Centro Paula Souza. Nós ali com a Embaixada Americana, então vai ser ali no Centro Paula Souza, esse escritório que vai trazer o aluno, ele quer estudar fora do país, ele quer fazer uma faculdade fora do país. Quais caminhos ele tem para estudar fora? Então, hoje, a partir de abril, nós vamos ter isso no Centro Paula Souza, que vai ensinar todos os caminhos, como que ele pode concorrer, quais as entrevistas que ele tem que fazer. Então, de segunda a sexta, a pessoa vai estar ali para atender o aluno, o professor, atender todos que quer fazer isso. Então, ampliar intercâmbio, fazer com que tenha mais o relacionamento. Por exemplo, ontem no projeto, e aí nós já pedimos para fazer uma análise sobre isso, tem projetos que podem ser desenvolvidos entre os alunos aqui com os alunos fora do país.
tem projetos. E então nós estamos nessa conversa de avanço também. Para toda a comunidade, são mais de 25, se não me falha a memória, são mais de 25 projetos da Arinter para alunos só da parte de relações internacionais. Então, nós vamos mandar para todos, para que todos tenham esse conhecimento. Tá? Então, é muita coisa mesmo. Muito legal. Olha só, bate-papo bom, o tempo voa, né? Estamos aqui há quase uma hora. Eu falo bastante. Não, e assim, o conteúdo é enriquecedor para nós, para toda a comunidade, na verdade, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está ouvindo. Olha quanta riqueza de informação que a gente teve aqui ao longo desses quase 60 minutos. E, assim, tomara que tenhamos outras oportunidades. Sim, estou à disposição. Para que a gente qualquer demanda, qualquer coisa, estou à disposição. Para que a gente possa gravar outros episódios, né? Para que a gente possa estar sempre colocando à disposição da nossa comunidade essas novidades, esses novos olhares, essas novas perspectivas. Então, antes de me despedir e agradecê-lo novamente, queria que você deixasse uma mensagem final para toda a nossa comunidade, os professores, os alunos, o corpo gestor e administrativo das escolas, olhando para o futuro. O que é que a gente pode deixar de mensagem final para essa comunidade imensa e maravilhosa que faz parte do Centro Paula Souza? Bom, pessoal, vocês são a nossa motivação. É por vocês e para vocês que nós estamos trabalhando incansavelmente. Então, precisamos ouvi-los, precisamos estar junto com vocês, precisamos saber quais são as dores, quais são as alegrias, quais são as motivações de vocês, para que nós possamos ter uma gestão onde todos nós caminhamos juntos. Então, para vocês, eu quero agradecer. Então, eu acho que hoje a minha conversa com vocês é de agradecer pela maneira como vocês têm trabalhado nas ETECs e FATECs. Tem sido emocionante quando nós entramos dentro de uma ETEC, de uma FATEC, desses cursos de qualificação, as histórias que vocês têm contado. Vocês, até mesmo quando vocês falam, olha, nós estamos com este problema, nós precisamos resolver esse problema, são problemas legítimos, que a gente entende e fala, não, isso precisa se resolver. Então, para vocês, eu quero dizer, vocês estão mudando vidas e gerações. Por isso, cada dia que eu trabalho, cada dia que eu e o professor Clóvis, nós estamos ali, é por vocês, porque nós entendemos e não vamos deixar a peteca cair, fazer corpo mole, entendendo que precisamos fazer de tudo para que o trabalho de vocês seja mais fácil, porque estamos mudando o mundo de pessoas. Sensacional. Professor Michael, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar aqui falando conosco. Obrigado. E pessoal, obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com a sua comunidade escolar, nos seus grupos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a essa conversa, a esse bate-papo, a essas informações sobretudo. Eu volto para contar novas histórias com mais convidados aqui no próximo episódio. E parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa e parabéns pelo bate-papo. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado professor. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.